A humanidade nunca compreendeu a si mesma como sistema. Quando compreender, tudo mudará. Bom, essa não é uma frase qualquer, ela carrega um peso enorme. Basicamente resume a grande hipótese de uma área de estudo que, olha, até bem pouco tempo atrás a gente jurava que era pura ficção científica. Mas a verdade é que isso está de forma bem silenciosa virando a nossa realidade. Nessa nossa análise de hoje, vamos mergulhar a fundo num material fascinante sobre a chamada psicohistória, a matemática secreta do destino humano. É, no mínimo, arrebatador entender como inteligência artificial, Big Data e a teoria do caos estão se juntando para literalmente transformar toda a nossa civilização numa enorme equação calculável. Parte 1. A fronteira invisível, onde o caos individual se torna ordem coletiva. Como a gente acabou de ver, a psicohistória deixou de ser ficção. Ela é a convergência puramente real da sociologia computacional com a inteligência preditiva. E o paradoxo por trás disso é genial. Pensem num análogo físico clássico. Um único átomo de gás voando por aí. Ele se move de um jeito totalmente caótico e imprevisível, certo? Mas, se a gente junta 1 trilhão desses átomos, a física consegue prever com exatidão a temperatura e a pressão de todo o sistema. O análogo social segue exatamente a mesma lógica. Nós, seres humanos, somos como esses átomos. Individualmente, nossas escolhas parecem 100% livres e impossíveis de prever. Só que quando a gente agrupa 8 bilhões de pessoas, aquele ruído individual simplesmente desaparece. No lugar dele, surgem padrões coletivos super claros e previsíveis, revelando, por exemplo, índices de volatilidade política e de desigualdade estrutural. Parte 2. A arquitetura da profecia, transformando o ruído em linguagem. Para deixar bem claro que não tem nenhuma mágica acontecendo aqui, e sim uma matemática implacável rodando numa escala absurda, a gente precisa olhar para o combustível desse motor preditivo: 2,5 quintilhões. É isso mesmo. Essa é a quantidade de bytes de informação que a humanidade produz todo santo dia. A cada segundo, um pedacinho da nossa realidade vira um dado mensurável. É muita coisa. A anatomia de toda essa coleta massiva funciona como uma verdadeira infraestrutura de vigilância suave, que está em todo lugar. A gente está falando de 5 bilhões de buscas no Google e milhões de postagens em redes sociais que mapeiam o nosso humor em tempo real. Temos aí 1,2 bilhões de transações de cartão de crédito rastreando a economia, bilhões de smartphones traçando rotas de localização e uma rede gigantesca de câmeras urbanas e sensores biométricos nos relógios inteligentes que medem até a nossa pulsação. No fim das contas, nossos hábitos de consumo de streaming, nossas reações, tudo isso deixa de ser só o barulho do dia a dia e vira o sinal vital que alimenta as máquinas. Mas então, como é que se transforma esse verdadeiro oceano de dados em previsões do futuro? A arquitetura desse sistema se apoia em 4 camadas bem definidas. Primeiro, vem essa coleta massiva que a gente acabou de detalhar. Em seguida, as redes neurais globais entram em ação para processar toda essa vastidão de informações, conseguindo ler padrões de sentimentos em vários idiomas ao mesmo tempo. O terceiro passo eleva ainda mais o jogo. É a modelagem de sistemas complexos. É aqui que coisas como o efeito borboleta e os comportamentos coletivos emergentes são calculados com base em probabilidades. E, por fim, temos a fronteira final, a computação quântica. Na teoria, ela tem o poder de rodar simulações na escala de civilizações inteiras, testando milhares de futuros paralelos em tempo real. Parte 3. A matemática da civilização. A física aplicada às revoluções. A grande sacada agora é pegar essa montanha de dados e aplicar em modelos biológicos e físicos para tentar entender o ciclo de vida das nossas sociedades. E a chave para essa matemática funcionar atende por um nome: transição de fase. Sabe quando a gente coloca água para ferver? Ela vai esquentando aos pouquinhos e, de repente, atinge aquele ponto crítico em que vira vapor. A mudança não é gradual, ela é brusca, abrupta. Na psicohistória, o descontentamento social funciona igualzinho ao calor. Ele vai se acumulando de forma silenciosa na população até atingir um ponto crítico, irreparável, uma transição de fase social, que a gente costuma chamar de revolução ou ruptura civilizacional. E o que as máquinas fazem é justamente tentar prever onde fica esse exato ponto de fervura da sociedade.
E para conseguir medir como a temperatura da sociedade está subindo, os cientistas utilizam modelos epidemiológicos. Sim, exatamente as mesmas equações usadas para rastrear o contágio de um vírus biológico. Nesse modelo de propagação, o famoso R0 calcula a taxa de contágio de uma ideia. A gente pega a taxa de transmissão ideológica, multiplica pelo número médio de conexões sociais e tudo isso acaba ganhando uma atração absurda por causa daquele último fator na lista, o fator de amplificação dos algoritmos. Eles simplesmente aceleram as narrativas no mundo digital de um jeito muito, mas muito mais rápido do que jamais aconteceria de forma orgânica no mundo físico. E olha, é importante frisar que isso não é só teoria para um futuro distante. O matemático Peter Turchin criou um modelo chamado cliodinâmica. Usando enormes bancos de dados históricos sobre erosão institucional e desigualdade, esse modelo conseguiu prever anos antes de acontecer toda aquela polarização e instabilidade política profunda que marcou o início da década de 2020. Agora, imaginem só pegar um modelo histórico desses e dar um superpoder a ele, alimentando com dados biométricos, econômicos e sociais em tempo real, usando inteligência artificial. O potencial de precisão desse negócio é algo sem precedentes. Parte 4. Governos e corporações, o projeto secreto e fragmentado. O material que estamos explorando mostra que fragmentos práticos desse poder de previsão já estão operando a todo vapor na engrenagem global, por mais que de forma descentralizada. Trazendo os fatos de forma bem empírica, nós temos vários exemplos acontecendo agora. A NSA, com sua imensa coleta global de metadados, o GCHQ britânico e seus modelos de análise de comportamento preditivo, o vasto sistema de crédito social na China, que cruza dados financeiros, reconhecimento facial e comportamento na internet, e até os mega modelos de inteligência artificial dos bancos centrais, usados para antecipar crises econômicas, além, claro, dos algoritmos que dominam as negociações do mercado financeiro hoje. Ou seja, não estamos falando de projetos para o futuro. São aplicações reais de modelagem preditiva que já rodam no nosso dia a dia. Um estudo de caso muito emblemático apresentado nas fontes é aquele famoso experimento de 2014, publicado na revista científica PNAS. O estudo detalhou como a plataforma do Facebook alterou secretamente o feed de quase 700 mil usuários. O objetivo? Testar se mostrar conteúdos mais positivos ou mais negativos mudaria o estado emocional e o padrão de postagem dessas pessoas. E a conclusão foi um sonoro sim. Emoções e comportamentos foram alterados em larga escala. O que isso prova de forma muito concreta é que a engenharia comportamental já consegue operar e otimizar ações coletivas, na maioria das vezes buscando maximizar o engajamento na plataforma, mesmo em detrimento da nossa saúde informacional. Parte 5. O perigo filosófico. A ilusão da liberdade coletiva. É justamente aqui que a coisa toda ganha um peso existencial enorme. Essa dinâmica acaba resolvendo, de certa forma, aquela velha discussão sobre o livre-arbítrio na era dos dados. A resposta psicohistórica não nega que o livre-arbítrio existe, mas ela muda a escala em que ele opera. No nível micro, cada indivíduo é soberano. Nossas escolhas pessoais continuam sendo maravilhosamente imprevisíveis e radicalmente livres. Mas quando a gente pula para o nível macro, essa liberdade pessoal simplesmente se dissolve no meio das estatísticas. A soma de bilhões de atos livres acaba traçando um caminho civilizacional que é incrivelmente previsível e calculável com uma exatidão que chega a assustar. E o lado mais sombrio de conseguir prever esse caminho com tanta precisão é o que o material define como censura preditiva. O verdadeiro perigo não está apenas em saber o que vai acontecer, mas na capacidade de intervir antes de acontecer. É a possibilidade de que agentes com muito poder consigam detectar ideias ou movimentos sociais bem antes deles ganharem massa crítica, abafando tudo lá no berço, dentro do próprio ambiente digital, muito antes de virar uma ação concreta. Basicamente é usar matemática para modular a democracia de forma artificial, beneficiando quem quer que seja o dono das chaves desse grande oráculo de dados. O que, no fim das contas, nos deixa com uma reflexão bastante incômoda para encerrar. Nós já sabemos que a capacidade tecnológica para mapear cada passo da jornada humana em tempo real está sendo construída num ritmo frenético. Então, a grande questão não é mais se a matemática vai conseguir decifrar a nossa civilização, mas sim, quando a gente finalmente conseguir ler as páginas do nosso destino coletivo, o que vamos fazer com essa leitura? E, num nível ainda mais profundo, ao saber para onde o coletivo está marchando, será que ainda podemos ser considerados verdadeiramente livres?